Vamos lá, vamos contextualizar a situação, tá? Antes disso, deixa o like, se inscreva, compartilha, dá essa moral pra gente. Em agosto de 2021, o Fluminense contrata o Arias. Pagou apenas, pelo que ele conquistou, apenas 3 milhões de reais. 3 milhões de reais pelo Arias. Pechincha. 600 mil dólares o valor na época. Comprou ele do Patriotas, fincando o Patriotas com 50% dos direitos econômicos do Arias, que isso é um problema para o Fluminense. O Fluminense ainda tenta comprar a outra parte, 20%, 30% do Patriotas, eles não querem vender. Claro, eles não são bobos. Estão esperando a venda do jogador. Ele está super valorizado e a equipe pequena lá da Colômbia quer aguardar uma possível proposta, uma possível venda do Arias. Eles vão lucrar metade do valor. Por exemplo, o Fluminense vende o Arias por 100 milhões. 100 milhões de reais. Um exemplo. Estou botando um valor lá embaixo. Eu acho que ele vale muito mais do que isso. Só um exemplo. O Patriotas leva 50 milhões, o Fluminense os outros 50 milhões. É meio a meio. Está dividido entre o Patriotas e o Fluminense. Então, não vale a pena para a equipe colombiana vender mais uma porcentagem dos direitos econômicos do Arias. Então é uma coisa bem complicada. O Arias, ele conquistou pelo Fluminense o bicampeonato carioca de 22 e 23, conquistou a Taça Libertadores de 23 e a Recopa Sul-Americana de 24, fazendo o gol decisivo do título. O Arias é o principal jogador da equipe do Fluminense. E um dos principais jogadores da seleção colombiana, é titular, participou até do gol da seleção colombiana em cima da Espanha, nesse amistoso aí da data FIFA. É um baita de um jogador, e um baita também de uma solução para o Fluminense, em termos ofensivos, em termos de time no geral, e também de problema, como eu digo, né? O Fluminense vai vender o Arias por quanto? Vai lucrar quanto quando você tem que dividir praticamente esse valor com outro clube? É complicado, né? Então o Fluminense, quando for vender o Arias, tem que vender muito bem e com calma, esperar as propostas virem, sentar à mesa, ver quanto o Fluminense vai receber para um jogador que o Fluminense valorizou pra caramba. O Fluminense botou esse cara numa vitrine espetacular pelo que ele jogou na Libertadores, também muito mérito dele, e pela Recopa, que ele foi decisivo em cima da LDU. E pelo bicampeonato carioca de 22 e 23, um jogador espetacular. E está valorizando ainda mais, jogando pela seleção espanhola, pela seleção colombiana. E vai jogar a próxima Copa do Mundo, com certeza. É um baita de um jogador, queria até que ele fosse naturalizado brasileiro para jogar pela seleção. É um jogador incrível, esse John Arias, e custou apenas ao Fluminense 3 milhões de reais. Somente 3 milhões de reais, 600 mil dólares. Aí vem uma notícia no dia de hoje, do interesse do Sevilha, né? O empresário dele já tinha falado nos últimos dias que há interesse de outros clubes na contratação dele, falou de Galatasaray, falou até do próprio Sevilha, também falou de outros clubes. O camarada está querendo vender o peixe dele. Olha a notícia, o Fluminense, isso saiu no AS, lá da Colômbia, o jornal AS da Espanha, com a sua filial lá na Colômbia. Fluminense, vou ler a matéria para vocês entenderem de onde saiu isso. O Fluminense já teria definido o valor mínimo que deseja receber para negociar o Arias, jogador de 26 anos de idade. Então, uma idade um pouquinho alta para ir para a Europa. Mas, pois aí, joga muito, por isso vale. De acordo com a versão colombiana do jornal AS da Espanha, o Fluminense não pretende liberar o jogador por menos de 10 milhões de euros, aproximadamente 54 milhões de reais. Lembrando, o Fluminense tem 50% do Arias, o Patriota tem os outros 50%. 54 milhões de reais, esse valor mínimo, é um absurdo. É um absurdo vender o Arias por esse valor. Quando eu li isso, eu já vi, porra, tem alguma coisa errada isso aí. A diretoria do Fluminense não seria tão amadora a esse ponto de botar um valor. Primeiro, já está errado de botar um valor pelo Arias, né? Aí quando você bota um valor, você acaba desvalorizando aquilo que você está pondo para vender.
Aí já cria um patamar, aí não vale a pena. Além disso, o Fluminense, né, busca manter um percentual dos direitos econômicos para vendas futuras. Lembrando que o Fluminense só tem 50% do Arias. Vai ficar quanto percento? Por quanto o clube pretendente, no caso o Sevilha da Espanha, né, ficaria dos direitos econômicos do jogador? Tá vendo como é uma coisa complicada? Neste momento, o principal interessado na contratação do Arias é o Sevilha da Espanha, que já entrou em contato com o staff do jogador. Aquele empresário que está tentando vender ele. Neste momento, porém, o clube espanhol não tem o valor desejado pelo Fluminense. 54 milhões de reais o Sevilha não tem. E vai precisar vender um jogador para poder juntar o dinheiro. Tá igual a gente, precisando vender uma coisa para comprar outra. Esse é o problema do Sevilha. Então o Sevilha vai precisar negociar um jogador para poder pagar 54 milhões ou acima aí para ficar com o John Arias. Então uma notícia, sim, pelo valor, pelo desejo do Fluminense de ficar com um percentual dos direitos econômicos do Arias, pensando numa venda futura, um jogador de 26 anos. Quanto tempo de contrato ele teria com o Sevilha? Aí, pô, tá 26 é mais próximo de 30 anos. Como é que vai negociar um jogador? Cara, tá muito estranho essa notícia. Mas graças a Deus a gente tem aí jornalistas que podem, principalmente lá do GE, que podem trazer uma certa tranquilidade pra gente. Mesmo lendo a matéria, a notícia vindo lá do AS da Colômbia, e vendo que praticamente é um absurdo vender o Arias por 10 milhões de euros. Absurdo. Não tem fundamento essa informação, graças a Deus. Aí o Marcelo Neves, do GE, trouxe a seguinte informação. O Flu não tem proposta na mesa pelo jogador. O agente, né, segundo o Marcelo Neves, está vendendo o peixe dele, mas não chegou nada. Está fazendo um trabalho dele de oferecer o jogador. A janela fechou, né, no início do ano, vai abrir a próxima no meio do ano, em junho e julho. Estamos muito próximos disso acontecer daqui a 3 meses. O André é praticamente carta fora do baralho do Fluminense, deve ser vendido, precisa vender, e a gente espera que o Arias não vá pelo mesmo caminho. No momento não chegou proposta nenhuma, aquele papel timbrado, olha aqui, queremos o jogador, valor X, valor tal. O Fluminense não está negociando com o Sevilha da Espanha. Fica calmo, relaxa, fica tranquilo. Se for para vender, vai vender no meio do ano. E se for para vender, vai ter que vender por um valor considerável. Pelo que o jogador faz, pelo que o jogador por ser um titular da seleção colombiana, por ser um campeão de Libertadores, de Recopa, goleador da Recopa e também bicampeão estadual. Se é ser campeão estadual vale alguma coisa. Mas lá para a Espanha, para a gente vale sim, mas para quem for comprar. Então tem que ser um valor que vale a pena. Para você ter um jogador que você só tem 50% dos direitos econômicos. Tu vai ter que dividir essa grana com outro clube. Então tem que ser um valor muito acima do que esses 54 milhões de reais. Verídico isso. Ai, ai. Deixa o like, se inscreva, compartilhe, até o próximo vídeo.